Irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo um período do analfabetismo bíblico. Igrejas em cima de igrejas não têm a real interpretação da palavra de Deus. Estão descaracterizando a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus para benefício próprio. E o culpado dessa apostasia generalizada é dos líderes. Se você observar os profetas maiores e os profetas menores, eles protestaram continuamente contra os líderes, pela falta de zelo, pela falta de temor, pela falta de reverência para com a pessoa de Deus. Então nós estamos vivendo dias de apostasia, de abandono da fé, de esfriamento espiritual, pessoas que estão vivendo um cristianismo desleixado, um cristianismo relaxado, um cristianismo totalmente deturpado, segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos de Deus. Paulo aqui na sua última epístola, e no seu último capítulo, e no seu último versículo, ele está aconselhando os cristãos a crescer na graça e no conhecimento. É bem verdade que os líderes atuais têm uma interpretação totalmente contrária de crescer na graça e no conhecimento. Eles interpretam para os crentes crescer na graça e no conhecimento, eles têm que fazer parte do louvor, eles têm que fazer parte do teatro, têm que fazer parte da dança, tem que colocar roupas escrito Jesus te ama e sair ao bairro, à cidade de São Paulo e a outros estados, propagando o evangelho totalmente de uma maneira distorcida. Então eles interpretam isso, que crescer na graça e no conhecimento é você simplesmente vir à igreja, é você simplesmente dar o dízimo, é você fazer parte do grupo tal, do grupo A, do grupo B, do grupo C, sendo que não é o que a Bíblia registra, sendo que não é o que a Bíblia ela nos afirma. Pedro aqui está falando: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo cristão deve estar crescendo continuamente na graça e no conhecimento, em todos os aspectos, sem negligenciar qualquer outro. Então, eu e você, todo cristão, em todo ambiente, em todo país, em todo local, deve crescer continuamente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E mediante esse texto, mediante essa palavra, esse versículo, eu separei alguns tópicos do que é crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos aprender o que é de fato crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Depois que Adão ele pecou no jardim do Éden, toda a raça humana, em todo o DNA do ser humano, contém o pecado, contém a iniquidade. E para nós se aproximarmos da pessoa de Deus, é preciso a gente se arrepender dos nossos pecados. Então o primeiro ponto que eu quero abordar aqui é arrependimento. É você reconhecer o seu pecado para crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz em Isaías que existe uma coisa que faz separação entre eu e você diante de Deus. Tal coisa é o nosso pecado. Se existe uma coisa que te distancia de Deus, que te afasta de Deus, que tira a sua comunhão com Deus, é o pecado. Então, para a gente se aproximar de Deus, ter um relacionamento vivo, intenso, profundo com a pessoa de Deus, é necessário que a gente reconheça os nossos pecados. João Batista, ele pregava assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A primeira pregação de Cristo está registrada em Mateus 4,17, que foi: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então existe uma forma, existe um meio para a gente crescer na graça e no conhecimento, e tal é o arrependimento. Se não houver arrependimento da minha e da sua parte, não existe meios, não existe formas, não existe possibilidade
da gente crescer na graça e no conhecimento. E nós precisamos urgentemente ser acometidos pela convicção do nosso pecado. Thomas Watson, no seu livro A Doutrina do Arrependimento, ele diz que os olhos foram feitos para ver. Primeiro é preciso a gente ver o nosso pecado e depois chorar pelo nosso pecado. Nós precisamos derramar lágrimas pelos nossos pecados. Nós precisamos ser acometidos de uma maneira mais intensa, mais profunda pelo nosso pecado. Porque se a gente viver no nosso pecado, tendo o pecado como estilo de vida, não existe nenhuma possibilidade da gente crescer na graça e no conhecimento. Aqui já é um chamado de Deus a mim e a você se arrepender da mentira, se arrepender da incredulidade, se arrepender da soberba, se arrepender dos ciúmes, do egoísmo, da incredulidade, do orgulho, se arrepender da preguiça. Talvez essa é a maior circunstância e é o maior obstáculo para você crescer na graça e no conhecimento. Nós estamos também contemplando uma geração de crente preguiçosa, que não gosta de buscar Deus, que não tem nenhum relacionamento santo, verdadeiro com a pessoa de Deus. E crescer na graça e no conhecimento compreende isso, o arrependimento dos nossos pecados, o arrependimento da mentira, porque muitas das vezes nós nem estamos crescendo na graça, no conhecimento, não estamos tendo um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. Muitas das vezes se torna chato vir ao culto, se torna chato cantar louvores da harpa, se torna chato ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque há pecados relativizados, a preguiça relativizada, a sonolência relativizada, há diversos pecados ocultos sendo relativizados. É por isso que Jesus ele inicia o seu ministério dizendo: arrependam-se dos vossos pecados, porque somente pelo arrependimento, aquelas pessoas naquele tempo e também nos tempos de hoje, terá a oportunidade e a chance de ter um relacionamento verdadeiro com a pessoa de Deus. Então é um chamado a mim e a você se arrepender dos nossos pecados. Talvez é isso que está impossibilitando o seu crescimento espiritual. Talvez é isso que está empatando o Espírito Santo vir sobre a sua vida de uma maneira mais poderosa, de uma maneira mais intensa, de você ali sentir a presença de Deus, a graça de Deus, sentir motivação, sentir ânimo, sentir força, sentir encorajamento. E a causa é o pecado relativizado, é a sensualidade, é os pensamentos perversos, maquiados na mente, sustentado na mente, é a cobiça, é a inveja, é a soberba, e está sendo relativizado continuamente. E se não for confessado e abandonado, não terá oportunidade da gente crescer na graça e no conhecimento. A igreja relativiza tal ideia. Crescer na graça e no conhecimento não é apenas vir aos cultos, participar de uma igreja bíblica, cantar hinos bíblicos, não, é relacionamento com a pessoa de Deus, e é relacionamento pessoal, individual com a pessoa de Deus. E talvez você tenha negligenciado isso, o relacionamento pessoal com a pessoa de Deus, o relacionamento vivo com a oração, vivo com as escrituras, vivo com o jejum, e o Espírito Santo ali comunicando graça, comunicando força, dizendo: não temas porque eu sou contigo. Talvez o esfriamento pegou sua vida, talvez você está semelhante à igreja de Éfeso, perdeu o primeiro amor, perdeu o entusiasmo, perdeu o ânimo. Por quê? Porque o pecado ele foi relativizado. Quando Davi ele relativizou o seu pecado, aconteceu desgraça na casa de Davi, aconteceu diversas misérias na casa de Davi, e talvez esteja acontecendo isso com a sua vida espiritual. Davi tinha a alegria da salvação, o Espírito de Deus habitava na vida de Davi, a graça de Deus estava na vida de Davi. Davi tinha a alegria de ir aos cultos, Davi tinha a alegria de meditar na lei de Deus, Davi tinha entusiasmo pela oração. Mas a Bíblia diz que quando ele se calou, os ossos dele estavam se envelhecendo, como sequidão de estio. E talvez é isso, você não tem mais ânimo. Por quê? Porque a mentira
mentira está sendo como prática de vida. Não tem possibilidade. Também Pedro, após o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo, ele chama o povo ao arrependimento. Ele diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Observa que no final ele fala da presença do Senhor, mas no princípio ele fala: arrependam-se dos vossos pecados e crede no Santo Evangelho. Se arrependam, judeus, das vossas incredulidade, das vossas soberbas. Vocês rejeitaram Cristo e estão continuamente rejeitando Cristo, e só tem um meio de você ter um relacionamento com Cristo. Qual? O arrependimento. É o arrependimento. O arrependimento, ele é marcado por um cristão genuíno. Não existe nenhum cristão na história, não existe nenhum cristão na Bíblia que não viveu uma vida constante de arrependimento. Será que não existe pecados no nosso coração para a gente se arrepender? Será que não existe pecado na nossa casa para a gente não chorar? Pecado no nosso trabalho, pecado na rua? Nós precisamos ser acometidos pela convicção do pecado, pela convicção da iniquidade, tanto a nossa, como dos nossos parentes, como do mundo afora. Paulo também vai falar em Atenas: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que em todos os tempos os homens em todo lugar se arrependam. É o arrependimento, é o confessar e o abandonar do pecado. Existem muitas pessoas no inferno hoje, olha o que Thomas Watson diz: existem muitas pessoas no inferno hoje que tinham o propósito de se arrepender. Satanás faz de tudo o que pode para que o homem, ele não se arrependa. Você acha que Satanás, ele quer que você se arrependa? Você acha que Satanás, ele quer que você deixe esse desprezo que você tem pela igreja, que você tem pelos cultos, que você tem por estar na igreja de Cristo, louvando a Cristo, glorificando a Cristo? Não. Ele vai lançar setas, ele vai lançar dardos, ele vai trabalhar de todos os meios, de todas as formas, para você negligenciar o primordial, que é o arrependimento de você para com a pessoa de Deus. É perigoso deixar para depois o arrependimento, porque quanto mais demora no pecado, mais difícil os pecadores encontrarão a obra do arrependimento. A demora fortalece o pecado e endurece o coração, e dá ao diabo maior domínio. Então, você quer continuamente viver no pecado? Deus hoje está nos chamando ao arrependimento, mas se nós negligenciarmos a voz de Deus, a palavra de Deus, cada vez mais o pecado vai proliferando, vai crescendo, vai tomando domínio, vai tomando força, e quanto mais isso, será mais difícil, mais complicado para a gente ir ao arrependimento. E sabe qual é o mais incrível de tudo? Onde há pecado, há a presença do diabo. Onde há pecado como estilo de vida, aí tem os dedos de Satanás, aí tem a presença de Satanás. Todo pecador que não se arrepende continuamente dos seus pecados, ele está tendo como estilo de vida o pecado e o diabo. É o diabo que domina os pecadores, é o diabo que tem legalidade e força contra aqueles que não estão na pessoa de Cristo, que não fazem parte da família de Cristo, que não fazem parte da congregação dos santos. Então, quanto mais você conviver com o seu pecado, Thomas Watson diz, mais difícil será você se arrepender. A obra do arrependimento é extraordinária, é espetacular. Observa Saulo de Tarso, foi acometido pela convicção do arrependimento, e diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo incorruptível dessa morte? E nós precisamos ser tomados por tamanha certeza, por tamanha convicção dos nossos pecados, por tamanha certeza. Não há como contar os nossos pecados, seria como contar as gotas do oceano. Existe muito pecado no nosso coração. A Bíblia diz que aquele que não diz ter pecado, esse se faz mentiroso, e a verdade não está nele. Romanos 13:23 diz que todos pecaram e destituídos estão
manifestação da glória de Deus. Todo pecador não arrependido está no pecado e está tendo como Deus o diabo, Satanás. Isso é muito sério. Isso vai comprometer a sua vida diante de Deus. Se você não se arrepender, se você não ter uma vida de completo arrependimento, vai comprometer o seu crescimento espiritual, vai comprometer o seu desenvolvimento espiritual. Talvez é isso que está comprometendo de uns anos para cá, de uns meses para cá, de uns dias para cá, a presença de Deus, a glória de Deus, revelações da palavra se manifestar na sua vida. Será que não é isso, Otávio? A preguiça, o cansaço, o enfado, a fadiga na nossa alma, e vem setas, não ora, não lê, não jejue, não vai à igreja, chega atrasado, trata de qualquer forma aquela obra, e vem consigo o pecado endurecendo o nosso coração, tendo domínio sobre o nosso coração, e atacando a nossa mente. E por trás disso tudo está as setas e a presença de Satanás, a presença do diabo. Não é normal, irmãos, a gente ficar sem ter o arrependimento como estilo de vida. Não é normal nós não termos a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus todos os dias, diário, em nossas vidas. Não é normal você ficar sem orar, não é normal você ficar sem ir ao culto, não é normal, irmãos. Isso representa e simboliza e mostra que você está declinando na fé, que você está se apostatando, que o pecado está tomando força, que o pecado está gritando mais alto na sua vida, e que o diabo está por trás disso tudo. Eu e você devemos estar no estado contínuo de crescimento na graça. Faça uma estatística, faça uma análise da sua vida espiritual. Olha a podridão em 2017 que você deu para com Deus. Olha o quão pouco você se dedicou a Deus. Olha o quão pouco você se arrependeu. Olha o ano de 2017, quão trágico foi na sua vida. Quantos pecados relativizados, quantos pecados cometidos, quantos pecados são declarados, quantos pecados são arrependidos. E é isso. E Deus está falando: se você viver 2018 com esses pecados, com essas iniquidades, você sofrerá declínio espiritual, e você sofrerá morte espiritual. Então compreende isso. Um dos primeiros pontos, o arrependimento. Se arrependemos dos nossos pecados, se arrependemos das nossas iniquidades, nós não estamos, segundo a palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento. E sabe como eu vejo isso? Na sua prática de vida. Eu vejo isso pelo desleixo que você tem para com a oração. Eu vejo o desleixo que você tem para com os cultos. Você demonstra isso na sua prática de vida, na maneira que você se comporta, no orgulho. Não é assim não, da maneira que você está falando, não é dessa forma, é da forma que eu penso, é da forma que eu acho. Se arrependa, orgulhoso. Se arrependa, soberbo. Se arrependa, incrédulo. Porque hoje o juízo de Deus, ele pode vir sobre a sua cabeça e você ser lançado no inferno. Se arrependa dos seus pecados. O segundo ponto que eu quero abordar é a santidade. Depois do arrependimento, o cristão, ele passa pelo processo da santificação. Todo cristão deve estar no estado contínuo de santificação. Jesus, ele disse: se seu olho te faz pecar, arranque-o. Se a tua mão te faz pecar, corte-a. Porque é melhor entrares no reino de Deus sendo membro do corpo, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Hebreus vai falar também: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É santidade que deve ter na vida do cristão, é pureza que deve ter na vida do cristão. Quando você tem aliança com o ímpio, quando você tem aliança com o mundo, você vai reduzindo o seu grau de santidade. A santidade já passa a se tornar algo bênção para você, algo bobo, e ali o pecado começa a ter domínio, começa a ter força. É por isso que a Bíblia aconselha justo andar com justo, justo ter intimidade com justo, justo confessar as suas iniquidades, as suas fraquezas para justo. Quando você tem aliança, contato com o mundo, Deus, ele não tem contato com o mundo, não tem aliança com o mundo. Tiago 4,4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis
inimizade contra Deus? Todo, pois, que se constitui amigo do mundo, tem contato com o mundo, aliança com o mundo, escuta a música do mundo, tem amizade com pessoas íntimas do mundo, pessoas que ficam assistindo novela na televisão, filmes banais, não tem aliança com a pessoa de Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo e nem que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Talvez é isso também que está comprometendo o seu crescimento espiritual, a falta de santidade, a falta de temor, a falta de guardar os olhos quando passa uma mulher bonita, quando passa um homem bonito, e ali cobiça, e ali vem as maquinações da mente, e ali vem os pensamentos perversos, veja o cenário totalmente pecando. É a santidade. Santidade tem que fazer parte de nós. E a Bíblia não nos aconselha a ser santo como Paulo, porque ele foi pecador. Não nos aconselha a ser como Pedro, como escreveu o versículo que nós vemos no princípio. Não, nos aconselha a ser santo, separado como Deus é. Pedro diz: porquanto está escrito, sereis santos, porque Ele é santo. Deus, Ele é santo. Deus, Ele não tem contato. Deus, Ele não tem aliança com o pecado. Deus, Ele não tem aliança com o mundo. Jesus, Ele fala que o mundo jaz do maligno, e quem faz parte do mundo será julgado conforme o mundo. E o juízo de Deus, a ira de Deus já está decretada com esse mundo. E qual é? Destruição. Pedro, ele praticamente fala a mesma coisa que está em Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Meus irmãos, Deus, Ele é santo. Deus, Ele não vai deixar de ser santo pelo seu padrão imoral, pelo seu padrão carnal, pelo seu padrão que você quer viver segundo o seu curso de vida. É do jeito que eu quero, é do jeito que eu posso, eu falo do jeito que eu quero, eu escuto as músicas do jeito que eu quero, eu ando com o que eu quero. Segundo a palavra de Deus, não é assim. É o padrão da santidade de Deus. Os anjos estão de dia e de noite declarando: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse 7:4 vai dizer que eles estão continuamente clamando, rogando, de dia e de noite: santo, santo, santo é o Senhor. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. Deus, Ele é imaculado. Deus, Ele não tem prazer no pecado. Deus, Ele não tem prazer na iniquidade. Deus, Ele não tem alegria no pecador que tem o pecado como estilo de vida. Deus não pode se relacionar com aqueles que têm o pecado como estilo de vida. Deus não pode se revelar a pessoa que tem o pecado como estilo de vida. Não pode, porque Ele é santo. Ele não tem contato com o pecado. Ele não tem aliança com o pecado. Nenhum contato com o pecado. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é puro. Porque você não consegue manter uma vida de oração, de leitura bíblica, porque está relativizando também a santidade de Deus. Se dobre diante dela, se encurve-se diante dela. Deus comunica a graça no cristão santificado. Salmos diz que Deus se atenta ao holocausto, sacrifício. Antes se atenta e ouve a oração do contrito e do quebrantado. Jesus disse: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É limpeza de coração, é a mente, é o coração, é a vida por completo, totalmente dedicada à pessoa de Deus. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 4:3. Ele vai falar assim, ó: porque esta é a vontade do Senhor, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que ele está falando aqui? Santificação, processo contínuo, processo gradativo, processo de uma maneira crescente, continuamente. A vontade do Senhor para vocês, Tessalonicenses, é a vossa santificação. Se abstenha da prostituição, deixa a masturbação
lado, deixa a lascívia de lado, deixa o sexo ilícito de lado, deixa todo ato sexual que foge do matrimônio de lado. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que vocês cresçam na graça, cresçam no conhecimento, que vocês se arrependam dos vossos pecados. A vontade do Senhor é o quê? A vossa santificação. Aí você diz, mas o que Deus quer comigo? Seja santo, tenha pensamento santo, tenha olhar santo, tenha um procedimento santo, viva em santidade, viva em pureza. Salmos 1 diz assim, bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o prazer na lei do Senhor, conhece a Deus pela lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois darão frutos e não se cessarão. Irmãos, dessa forma, não se assentando na roda dos escarnecedores, não vivendo na promiscuidade da prostituição. É a prostituição que tem dominado esse mundo. Estuda a indústria pornográfica, são vídeos em cima de vídeos, e são milhares e milhões de pessoas que estão agora, imediatamente, na frente do computador, na frente do celular, sabe fazendo o quê? Assistindo filme pornográfico, assistindo vídeos pornográficos. Deus não tem aliança com esse tipo de pessoa. Deus não pode se relacionar com esse tipo de pessoa. Deus não pode ter aliança com esse tipo de pessoa. Por quê? Porque se ele ter, ele estará indo contra a sua palavra. Lembra o que aconteceu com Adão? Adão era mais puro que eu e você. Adão falava com Deus, Adão tinha intimidade com Deus. A gente não chega nem aos pés de Adão. Adão ele presenciou, ele viveu com Deus. Quando ele pecou, o que aconteceu? Se sentiu nu, se sentiu pelado. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela foge daqueles que estão vivendo na prática do pecado, daqueles que têm como pecado como estilo de vida, e a pessoa se sente envergonhada, ela se sente totalmente ali indebilitada diante de Deus. Não é isso que acontece comigo e com você? Quando pecamos contra Deus, sentimos vergonha de orar, sentimos vergonha de ler as escrituras, sentimos vergonha de vir à igreja, sentimos vergonha de confessar para o nosso irmão. Por quê? Porque Deus, Ele é santo, e a gente praticou aquilo que é contra a santidade de Deus. E quantas vezes a gente ofende a santidade de Deus e não sente nenhum pesar, não sente nenhuma dor no nosso coração. As características de um cristão santo regenerado é quando ele peca, ele cai em angústia, ele cai em tristeza, ele cai em lágrimas. Davi, quando Natan ele revelou o pecado de Davi, ele falou: pequei, transgredi, e ele foi orar: Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, e nem me abandone da tua presença. Ou seja, mostra a característica do cristão regenerado, salvo, convertido na pessoa de Deus. Lembra também o filho pródigo, quando foi para a casa do pai? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado o seu filho. É isso, irmãos, devemos ser acometidos pelos nossos pecados e pela santidade do Senhor. Isso daqui não é algo teórico, não. Isso daqui é prática de vida. A gente tem que ter como padrão de vida isso daqui. O cristianismo não é isso que tem pregado nas igrejas, não. Venha que você vai ter o melhor na terra, não. Jesus, ele disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que negar a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida por amor de mim, perderá nessa terra e vai achar no céu. Ele disse também assim, quem ama mais pai, mãe, filho, esposa, pai e esposo mais do que a mim, não é digno de mim. Seu coração está em Deus? Será que você tem cumprido o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma? Será que você tem cumprido o segundo? Amarás o seu próximo como a ti mesmo? Será que você tem amado a pessoa de Deus? Quando você ama alguém, você quer ter contato com ela, quer estar com ela, quer presenciar ela. Da mesma forma é com Deus. Nós devemos ser acometidos com esse sentimento. Isso não é uma atitude religiosa, farisaica. Não, é sentimento verdadeiro, sentimento genuíno. Isso se torna um sentimento amoroso para com a pessoa de Deus. Quando o cristão ama a Deus,
E quando ele peca, ele está entristecendo a pessoa de Deus, entristecendo a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Jesus Cristo. Então ele se entristece, ele se sente mal, e ele fica cabisbaixo. Por quê? Porque ele ofendeu a pessoa de Deus, a santidade de Deus. Então o primeiro e o segundo ponto é isso, meus irmãos. E eu vou adiantar aqui porque o momento já está passando muito rápido. E o terceiro ponto é a oração. Todo cristão, eu e você, não pode negligenciar a vida de oração. Não pode relativizar a vida de oração. Você não pode orar uma semana, um dia na semana e passar 2 sem orar. Você não vai ter crescimento espiritual, não vai crescer na graça e no conhecimento. Deus, Ele nos convida a uma vida de oração. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem uma condição: é clamar a Deus, é buscar a Deus, é se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Deus, Ele tem meios, tem formas, tem diversas coisas para nos comunicar, mas nós, para se comunicar com Deus, é por intermédio da oração, e a oração perseverante, e a oração intensa, e a oração contínua. E se nós não termos a oração como prática de vida, iremos declinar na fé. É cada ponto que complementa o outro: arrependimento, santidade, oração. Jeremias 3,33, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes a qual tu não sabes. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Atos 2,42, aí relata que a igreja perseverava na oração, lutava, batalhava na oração. Você acha que Deus, Ele vai ter relacionamento com um cara preguiçoso, com uma mulher preguiçosa? Cheguei cansado do trabalho, não vou orar, eu vou dormir. Negligenciando a oração. Estuda a vida dos heróis da fé, estuda a vida dos reformadores, estuda a vida dos homens bíblicos. Eles cultivavam a oração, não relativizavam não a oração, batalhavam em oração. A igreja de Atos 1,8 vai dizer, Atos 1,8, que eles estavam ali perseverando na oração, depois da promessa de Jesus Cristo, e depois foi derramado o Espírito Santo sobre eles, e eles inundaram o mundo, segundo a palavra de Deus. A gente está inundando quem? O que a gente está fazendo com a oração? Relativizando a oração. Olha as reuniões de oração na igreja, vem minoria de pessoas negligenciando a oração. Mas eu estou cansado. É diversos e milhares de obstáculos para não vir orar. Deus, Ele não vai se revelar a você. Deus não vai comunicar graça intensa sobre a sua vida. Você não vai aguentar os ataques de Satanás. Você não vai aguentar as setas, os dardos do demônio. Você não está lutando contra homens, você está lutando contra diabo. Você está lidando com uma pessoa sagaz. Diabo, ele é sagaz, ele é astuto. Ele vem do inferno para fazer você derrubar, para fazer a gente sucumbir, para fazer a gente cair, para ter alegria na nossa derrota, para ter alegria no nosso fracasso. O diabo não quer que você ore. O diabo não quer que você mantenha a vida de oração. O diabo quer que você negligencie a oração. Como Leonardo Ravenhill diz, que a oração é a Cinderela abandonada. E é isso. É a oração. A oração, ela está sendo negligenciada hoje. Os líderes não querem orar, não querem ter comunhão, não querem viver em oração, não ensina a igreja a orar, não tem reuniões de oração. Sendo assim, vai ter um avivamento de ignorância, vai ter um avivamento do relativismo, vai ter um avivamento do achismo. É isso que eu acho, e é assim que eu penso, e não é assim a vida cristã. Copie o modelo de Cristo. Cristo vivia em oração, Cristo lá lutava em oração. Lembra que ele estava fazendo o Getsemane, orando, clamando. A Bíblia diz que ele estava no monte da transfiguração fazendo o quê? Orando, ensinando, dando exemplo para os seus discípulos e por todos aqueles que iriam crer nele também orar. Seu mestre orou, seu mestre clamou.
viveu em oração, seu Salvador se dedicou em oração. Não é fácil orar, meus irmãos, é uma batalha a oração, é uma luta a oração. Quando você está orando, eu sinto isso, eu vejo isso. O diabo lança dardos, ele lança cansaço, ele lança enfado. Ele diz: Roger, Deus não está ouvindo a sua oração, não está ouvindo o seu clamor. Ele lança setas, ele lança dardos inflamados do inferno. É isso que acontece, irmão, com o cristão. O diabo não quer que a gente ore, não quer que a gente clama, não quer que a gente experimenta uma verdadeira vida de oração, de busca intensa para com a pessoa de Deus. Ele não quer. Reverendo Hill dizia também, e quando a gente se dispor a orar, até o telefone que está fora do gancho, ele vai tocar. Talvez é isso, irmão, que está caracterizando a sua vida. Por que você não cresce? Porque não ora, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles a quem o temem, a qual Ele revelará o seu segredo. Temer a Deus, irmão, é temer a Deus. O que Deus pede na palavra? Viva em oração, viva em constância de oração. Senão você vai sucumbir, senão você vai morrer, você não vai aguentar. É muitos ataques, irmãos. É o pecado e o diabo ali trabalhando continuamente para a gente não viver em oração. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça e socorro no tempo oportuno. Salmo 105,4 diz assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, incessantemente, intensamente, de uma maneira profunda, de uma maneira intensa. Uma das características que você está sofrendo um avivamento pessoal é que você gosta de orar, é que você não negligencia as reuniões de oração, é que você está continuamente orando em espírito, pedindo: Deus, me dê força, me dê graça, Senhor, me direciona nisso e naquilo. Você acha que Deus Deus ele não tem, irmão, não tem como Deus ele ter intimidade com um cara preguiçoso, com uma mulher desleixada, com uma mulher, com um homem que não tem isso como prática de vida. Não tem possibilidade, não vai ter como. Você não vai crescer, você não vai desenvolver, não vai ter possibilidade. Orações que não são acompanhadas de perseverança não levam a lugar nenhum. A devoção é um estado de espírito particular encontrado em alguém totalmente dedicado a Cristo. Há muita correria, agitação e vai e vem na igreja atual de Cristo, mas infelizmente falta o espírito de uma sincera e autêntica devoção. Talvez é assim com você: trabalho, faculdade, estudar, fazer isso, é a oração. Onde você está deixando a oração? Você vai morrer. Se você não colocar métodos, se você não colocar na sua agenda todos os dias para você orar em um lugar sós com Deus, pode ser aqui na igreja, em qualquer outro lugar, sempre, continuamente, você vai sucumbir. Daniel orava 3 vezes ao dia. Sabe qual é o mais incrível? Tem como a gente orar o dia inteiro. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado, e existe possibilidade de a gente chegar a Ele confiadamente ao trono da graça. Quarto ponto é a leitura da palavra. Não podemos também negligenciar. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é divinamente inspirada pelo Senhor e apta para corrigir, para aconselhar, para exortar em todos os nossos caminhos. É a leitura da palavra, é a meditação da palavra, é pedir conselhos a Deus segundo a palavra, é agir segundo a palavra, é manter a nossa vida financeira, a nossa vida de oração, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, sentimental, segundo as escrituras. Salmo 119, versículo 115, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
O salmista diz também que escondeu a palavra no seu coração para não pecar contra a pessoa de Deus. Então precisa isso de mim, de você. Que vergonha, você está quanto tempo na igreja, nunca leu a Bíblia inteira, não lê a Bíblia todo dia, não tem uma sincera leitura segundo a palavra de Deus. É um mandamento bíblico, é uma ordenança bíblica. Qualquer outra pessoa que descarta esses pontos que estão sendo abordados aqui e diz que você vai crescer de outra maneira na graça e no conhecimento, é mentira, é farisaísmo, é hipocrisia. Não podemos desprezar a palavra. É como Charles Haddon Spurgeon dizia: existe pó suficiente na sua Bíblia para você decretar a sua própria condenação. Faz quanto tempo que a sua Bíblia está lá na estante? É a leitura diária, não podemos relativizar. Deus ele falou para Josué: medita nessa lei de dia e de noite. Por quê? Porque você vai encontrar diversos obstáculos, diversas coisas daqui para a terra prometida. Então não deixa essa lei, não deixa a palavra de Deus. Hebreus 4,12 vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e interpretações do coração. Jesus ele disse também ao diabo: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jeremias 23:28 diz: não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a pedra. Provérbios 35 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, e ela é um escudo para os que nela confiam. Confia na palavra de Deus, creia na palavra de Deus. A palavra de Deus é divinamente inspirada por Ele. O diabo não pode contra a palavra de Deus, o governo não pode contra a palavra de Deus, nenhum homem na face da terra pode impedir o cânon, o desenvolvimento da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra é dele, não é palavra do homem, não tem originalidade do homem, é palavra de Cristo, pertence a Deus, é divinamente dele. Por quê? Porque ele que inspirou homens a escrever, e ele que nos deu a sua palavra como mantermos em prática de vida, para termos na prática de vida. É a palavra, meus irmãos. Creia na palavra, medita na palavra de dia e de noite. Fique sem comer, sem beber, mas não fique sem a palavra, pois ela é nosso GPS que nos vai levar aos céus. É a palavra, irmãos. A palavra é como se fosse um GPS que vai nos guiando. Aqui você não pode, aqui você não faz, é assim que você age, é assim que você ora, é assim que você deve jejuar, é assim que você deve se portar. É a palavra que vai nos ensinando, é a palavra que vai nos admoestando, é a palavra que vai nos aconselhando como se manter, como se portar nessa sociedade corrupta e perversa. É a palavra, meu irmão. O diabo odeia a palavra, e o diabo vai lutar também para você não ler a palavra. Então, o primeiro ponto eu disse de uma maneira bem breve sobre o arrependimento. O segundo, a santidade. E o terceiro, a oração. O quarto, a leitura da palavra de uma maneira bem introdutória. E o quinto ponto agora é você confiar nos méritos de Cristo. Talvez no decorrer da pregação você disse: eu não vou conseguir me arrepender, não vou conseguir viver em santidade, não vou conseguir viver em oração, não vou conseguir meditar na palavra de Deus. Agora vai um ponto primordial para mim e para você: confiar nos méritos de Cristo. Eu e você não pode pelos nossos méritos, não pode pelos nossos valores. Não existe nada em nós de bom, não existe nada de nós para que Deus ele se intervesse para salvar as nossas vidas, para nos libertar do pecado e do império de Satanás. Foi pelo seu amor, pelo seu rico amor, pela sua eterna misericórdia, pela sua eterna graça, que ele nos providenciou a pessoa de Jesus Cristo. Então nós devemos estar agarrados, fundamentalizados na pessoa de Cristo. Olha para Cristo, meu irmão.
Olha para a cruz de Cristo. Lá você vai encontrar encorajamento, lá você vai encontrar força, lá você vai encontrar esperança, lá você encontrará um homem que te amou e te amou até o fim. João 3,16 diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por que você vai cumprir todos esses tópicos? Porque você ama a pessoa de Deus, e porque você ama a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, porque Ele verteu o seu sangue, porque Ele sofreu, padeceu, bebeu a ira de Deus por amor a mim e por amor a você. A Bíblia diz em Salmo 118, versículo 8: é melhor refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. É como diz Salmo 121: elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem me guarda, o Senhor é a minha direita e a minha esquerda. O sol não me molestará de dia, e nem a lua de noite, porque o Senhor é quem está comigo. É como Jesus, Ele consola os seus discípulos ali em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei para vós o Consolador. Salmos 84:12 diz assim: o Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem em quem te põe a sua confiança. Confie em Cristo, coloca a sua esperança em Cristo, lança as suas fraquezas em Cristo, lança as suas debilidades na pessoa de Cristo, lance-se em Cristo, confia em Cristo, não confia em você. Não existe nada de bom em você. Você por você mesmo não vai conseguir se arrepender, não vai conseguir viver em santidade, não vai conseguir orar, não vai conseguir ler. É pelos méritos dele, é por causa dele, é pela morte redentória dele, é pela expiação dele, é tudo por causa dele. Jesus, Ele disse assim em João 6,37: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele quer nos libertar nessa noite, Ele quer nos trazer vida nessa noite. Jesus, Ele está aqui perguntando: o que está te impedindo a minha comunhão para contigo? Confessar os nossos pecados, as nossas debilidades. Ele diz que todo aquele que o Pai dá, Ele vai até diante dele, e todo aquele que vai diante dele, de maneira alguma Ele o lançará fora. Está na hora de você se despir do orgulho, despir-se da soberba, despir-se da incredulidade, despir-se dos seus pecados. Se lance nele, confia nele, acredite nele, porque só nele que temos total esperança. Salmos 9:10 também diz: em ti confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Salmos 56:3 diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Confie nele, se lance nele, acredite nele. Paulo vai falar também a Timóteo 4:10 diz assim: pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. O que Paulo fazia? Colocava sua força em Deus, acreditava no consolo de Deus, acreditava na graça de Deus. Qual era a esperança de Paulo? A esperança de Paulo estava na pessoa de Deus, e a minha, a sua esperança também deve estar. Confie em Deus. Por que tanta queda? Porque é uma vida desgraçada espiritual, porque é uma vida fracassada espiritual, porque deixou de confiar, porque deixou de crer, porque deixou de acreditar. Se agarre nas promessas dele. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. É como diz também Isaías 45 no versículo 5: pode uma mãe abandonar ou esquecer-se do seu filho ainda no tempo de mamar, mas o Senhor, todavia, não me esquecerei. Amém. Você é amado por Deus. Deus, Ele não te esqueceu. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não tem
tem prazer na sua miséria. Deus, Ele não tem prazer no seu fracasso. Deus, Ele não tem prazer nessa vida inconstante, não. Ele não tem prazer, não. É por isso que Ele nos proporcionou essa palavra. É por isso que Ele nos enviou esta palavra, meus irmãos, para nos trazer encorajamento. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Está na hora de você começar a confiar nele, a se agarrar nele. Para de crer na sua oração, para de falar que você é forte, você não é nada, você não é nada, você não pode nada, você não é nada. Se ele tirar o fôlego de vida, o espírito dele da sua vida, você é um morto, você não passa de um verme, você não passa de nada, você não pode nada, você não vai conseguir nada sozinho, você não vai realizar seus sonhos sozinho, coisa nenhuma, porque sem ele ninguém respira, ninguém se move, ninguém pode nada. Você é criatura dele, ele te fez, ele te formou, ainda no ventre da sua mãe, ele cuidou de você, cuidou no período da sua gestação. É ele, meu irmão, é tudo dele, é tudo por causa dele, é ele que está nos condicionando o fôlego de vida. Sabe por que você está respirando? É por causa dele, é ele que está nos proporcionando isso. E o que o Provérbios 3:5 está falando? Confia no Senhor de todo o vosso coração e não te estribe no seu próprio entendimento. Encurva a sua cabeça. Eu acredito que você tem motivos imensos para você orar. Eu não sei que você vai orar nesse momento, mas eu gostaria que você falasse com Deus nesse momento. Gostaria que você clamasse a Deus. Algum ponto da mensagem você se enquadrou, Deus ele falou com você em algum meio, algum ponto. Está na hora, meu irmão, de você confessar a Ele os seus pecados, confessar que você ofendeu a sua santidade. Está na hora de você confessar que você não está vivendo uma vida de oração, está vivendo de uma maneira desleixada, de uma maneira preguiçosa. Confesse a Ele nesse momento. O Espírito Santo, meus irmãos, é Ele quem ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. Ora a Deus nesse momento, se comunica com Deus nesse momento. Eu vou estar orando por você, mas ore também no seu particular, ore no seu individual. Deus bendito, Deus glorioso, Deus todo-poderoso, meu